Fala galera, e aí, beleza? Eu sou o Elton Rezende do blog pokernachapa.com.br e esse é mais um vídeo com dicas de poker. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de um assunto que é muito importante, que é sobre como fazer notas efetivas dos seus oponentes. Como a gente sabe, o poker ele é um jogo de informação incompleta e quanto mais informação você tem a respeito de um oponente, da forma como ele joga, melhor vai ser a sua tomada de decisão quando você está enfrentando ele. Então por isso que fazer notas, fazer anotações de oponentes é tão importante. Só que muitas pessoas não sabem nem por onde começar e nem o que anotar a respeito de um determinado oponente. Por isso, eu decidi criar então um passo a passo de como eu faço as minhas notas enquanto eu estou jogando e vou compartilhar com você agora como que eu faço e como você pode fazer a partir de hoje, beleza? Vale ressaltar que fazer notas é importante porque você vai começar a identificar padrões de como o seu oponente joga. Então, da próxima vez que você encontrar com ele, você vai ter um histórico dele ali escrito e você vai saber como ele se comporta e vai poder usar isso contra ele na hora que você estiver jogando uma mão contra ele. Notes é o termo em inglês, tá? Então notas, elas são efetivas especialmente em algumas modalidades de jogo, tá? E quais são essas? Cash Games é muito efetivo você fazer notes contra oponentes, porque no Cash Game, na maioria das vezes, você vai acabar encontrando os mesmos oponentes na mesa. Então você vai jogar contra o mesmo oponente com mais frequência do que em um torneio. Em torneio também é efetivo você fazer notes, porque se você é um regular ali de torneio que joga todo dia, você vai acabar realmente enfrentando os mesmos oponentes uma vez ou outra. Mas como o field é muito maior do que em um Cash Game, por exemplo, não vai ser com tanta frequência que você vai encontrar certos oponentes. Mas sempre que você encontrar e tiver uma note ali em cima dele, vai te ajudar a tomar decisões contra ele, beleza? E outra modalidade muito boa também é o Sit and Goes, de uma mesa, de várias mesas, porque também tem um field ali de regulares, o que você vai encontrar com mais frequência e também vai ter mais informação a respeito deles, beleza? Então, como eu falei, cada informação que você anota e que você tem a respeito de um oponente vai ser de grande ajuda para o seu jogo e por isso que eu decidi compartilhar para você então aqui como que eu faço, beleza? Então eu vou ir aqui para a tela do meu computador, vou abrir um passo a passo do que eu anoto e também vou dar um exemplo de 2 mãos reais jogadas para você ver como eu faria um note em cada situação, beleza? Então vamos lá? Bom, então eu estou aqui com o meu computador aberto e vou falar para você qual que é o passo a passo que eu costumo utilizar quando eu vou fazer uma nota. Vou colocar alguma informação a respeito de um oponente que eu estou jogando contra, tá? Então a primeira coisa que eu anoto quando eu vou fazer o meu note é qual que é o torneio. Então é importante você saber qual que é o torneio que você está fazendo aquela nota ali, porque é diferente você fazer uma anotação de um cara que está jogando um torneio de rebuy, no período de rebuy ali, e um torneio que é um freeze out ali, deep stack. Então é situações completamente diferentes. Então vale a pena você anotar o nome do torneio para você saber qual que era a situação. Se o cara estava jogando um torneio de rebuy, às vezes aquela jogada que ele fez só faz sentido num torneio de rebuy, ele estava fazendo porque era de rebuy. Agora é diferente de um torneio de deep stack. Então é importante, o primeiro passo é você anotar qual que é o torneio que você tem essa informação do vilão, tá? O segundo passo é você anotar o nível de blinds. Por que é importante você anotar o nível de blinds? Porque é diferente você jogar a fase inicial de torneio e jogar uma reta final. Então, às vezes o cara fez uma jogada nada a ver lá, pagou sua tribet com a mão nada a ver, só que estava no começo de torneio, ele estava com bastante ficha e decidiu pagar. É diferente dele pagar essa mesma tribet em uma reta final de torneio. Então, para você saber como que ele se comportou, você tem que colocar qual era o nível de blinds que vocês estavam jogando, e aí quando você for ler lá a sua nota, você vai saber, beleza, eu estava aqui no começo de torneio, ou era metade do torneio, ou era final de torneio. E aí você vai saber como que ele se comportou nessa fase, tá? Então o segundo passo é você anotar o nível de blinds. O terceiro passo é você anotar qual que é a quantidade de fichas que o vilão tinha naquele momento. Normalmente eu anoto em big blinds, tá? Então eu coloco quantos big blinds o vilão tinha. Por que é importante você fazer isso? Porque é diferente você jogar short stack, o cara estava com 10 big blinds, vai ser diferente da forma que ele joga quando ele tem 50 big blinds. Então você precisa saber quantas fichas ele tinha naquele momento para quando você novamente for ler essa informação, você entender qual que era a situação. Pode ser que ele tenha um padrão, mas aquele padrão estava short stack, e é diferente de uma vez que você estiver jogando com um cara, ele estiver com 50, 100 big blinds lá, e aí você vai querer se basear na informação que você tem anotada. Se você não souber qual que era a faixa de stack que ele tinha naquele momento que você anotou a informação, não vai fazer muito sentido. Então esse é o próximo passo que eu costumo fazer quando eu tomo notas, tá? E aí, o último passo
desse passo a passo aqui é você anotar a ação que ocorreu durante a mão. Então eu anoto aí como é que foi, como é que desenrolou a mão. Eu realmente vou lá e descrevo, procuro descrever da maneira mais curta possível, mas sempre sem deixar passar nenhuma informação, como que foi a mão e o que ele fez naquela determinada mão, para mim saber qual que é o padrão que eu identifiquei naquela mão. Então esse é um passo a passo importante que eu utilizo sempre que eu vou fazer notes de qualquer vilão e que eu costumo seguir. Se você quiser seguir, vale muito a pena. E aí, para exemplificar isso, então, eu vou abrir aqui duas mãos onde é possível fazer notas, tá? Eu peguei essas duas mãos e eu vou fazer uma note aqui em tempo real com vocês, para você saber como que eu faço, beleza? Então, eu vou abrir aqui o Universal Replayer, deixa eu só puxar aqui o Universal, e beleza. Essa é a primeira mão aqui, esse torneio aqui é um The Big 440, e a gente já está aí numa fase intermediária de torneio, tá? Então, eu estou ali com 71 mil fichas, aproximadamente aí 40 e poucas Big Blinds, e a mão desenrola da seguinte maneira: fold, limpe do vilão aqui de MP1, fold, 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 eu decido dar um raise aí 2x5, isolar, punir o limper, poderia ter sido um pouquinho maior esse raise aí, mas tudo bem, e aí o vilão decide dar call, ok, até aí tudo tranquilo. Flop bate As 9 e 3, duas de ouros, o vilão decide sair apostando pote aqui nesse flop, e aí eu decido colocar ele em all-in, ele fica com 20 mil fichas para trás, e ele dá call e apresenta 10 e 8 de ouros. Turn bate, river bate, não muda nada, a gente acaba puxando a mão. E aí aqui, esse vilão merece um note. Então como é que eu faria esse note? Por que eu faria esse note, né? Qual é o objetivo do note? Então eu vou fazer aqui em tempo real com vocês e vocês vão entender como que funciona. Vamos lá. Primeira informação que eu falei para a gente anotar é o torneio The Big, gosto de colocar o valor do buy-in, 4,40. Blinds 800, 1.600, e aí aqui eu descrevo a ação, e eu falei também que o terceiro passo é você colocar a quantidade de fichas que o vilão tem. Então eu coloco a quantidade de fichas que o vilão tem na hora que eu estou descrevendo a ação, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vilão limp de MP1 com, vamos ver quantas fichas ele começou a mão aqui. 23 Big Blinds. Com 23 bebês, eu dou raise de 2,5x do botão, ele call. Flop. Vamos ver o flop aqui. As 9, 3. Aí como que eu anoto aqui? Eu coloco 3 de ouro, você pode colocar a sigla em português ou em inglês. Eu estou habituado a anotar em inglês, tá? Então 3 de Diamond, As de Paus, que é o club, e 9 de Diamond. Então esse é o flop. Vilão sai apostando pote e eu coloco ele em all-in. Ele call e apresenta 10 e 8 de diamante. Então esse seria o meu note aqui, tá? Eu tento ser o mais breve possível e mas ao mesmo tempo não perder nenhuma informação importante. Então aqui, ó, torneio The Big 440, blinds 800, 1.600 e eu descrevi a ação. Vilão limp de MP1 com 23 bebês, eu dou raise do botão. Eu posso colocar aqui, ó, do botão a minha mão com As e 9. Ele call. Flop, para mim saber exatamente como que eu acertei no flop também, né? Então é interessante você colocar sua mão aqui também. Flop 3, As e 9, vilão sai apostando pote, eu coloco ele em all-in e ele call apresentando 10 e 8 de ouros, diamantes, né? Então, qual que é a informação aqui que eu tenho? Que esse cara, ele muito provavelmente não consegue largar mãos marginais, ele gosta de limpar mãos marginais e aí eu puni ele ainda deu call. Então, muito provavelmente, para mim, esse cara aqui é um vilão fraco, pois ele está limpando 10 e 8 de ouros do começo da mesa aqui do MP1, assim, a gente nem tem o UTG aqui, então ele está limpando 10 e 8 do começo da mesa e para mim é uma jogada fraca. Então, da próxima vez que eu enfrentar ele, eu já vou saber que nas fases intermediárias, esse cara, não só nas fases intermediárias, muito provavelmente ele gosta de jogar mãos fracas, não tem uma seleção de mãos iniciais boas, então ele é um tanto quanto loose e spewy. A gente fala spewy quando o cara gosta de cuspir ficha, né?
Então, essa é a informação que eu obtenho dele nessa note. Então, essa é a forma como eu faço um note, tá? Vou colocar aqui um segundo exemplo pra gente. Bom, o segundo exemplo é essa mão aqui, que é um outro torneio que eu joguei de 5,50, que a gente está na fase intermediária do torneio novamente. Esse vilão decidi dar um mini raise aqui para 800 fichas. Eu tribeto ele de rei, faço tudo quase 2.000 fichas aí, 1999. Fold. Ele dá call e a gente vai pro flop. O flop bate 8, 2 e 9 com 2 de ouros. Ele dá check. Eu continuo apostando aí um pouquinho menos de meio pote. Ele decide ir de all-in. Aqui, quando ele decide ir de all-in, eu já começo a pensar em quais mãos que ele pode estar fazendo isso. Eu acho que ele pode estar fazendo isso com alguns draws de ouros, pode estar fazendo isso daí com pares do tipo 10-10, vala-vala, dama-dama. Talvez trincas também, pode ser que ele jogue dessa forma, 8-8 e 9-9. Às vezes um Ás e 9 também, suited que ele pagou aí. Enfim, eu começo a pensar no range desse cara aqui, quando ele vai de all-in. E com rei, eu acho que eu estou bem na frente do range que ele pode estar indo de all-in aqui. E eu decido dar o call. E aí o vilão apresenta Ás e 7 de espadas. Então olha só, esse é o típico vilão que merece um note. E aí não muda nada, na verdade a gente flush aí no river e acaba eliminando o parceiro aqui. Então como é que eu faria essa note aqui? Vamos lá. Deixa eu voltar a mão aqui. Beleza? Primeiro torneio regular. Então quando é regular eu só coloco o valor do buy-in, o S do 5,50. Aí os blinds eu coloco aqui, eu nem preciso escrever blind, só coloco aqui o número e eu já sei qual que é o nível de blind. E a ação. Vilão deu mini raise do MP2 com 35 big blinds e eu tribetei do MP3 com KK com KK. Ele call e o flop vem, aí vamos ver qual que foi o flop. Oito hearts, 2 diamond, 9 diamond. Vilão check. Eu bet meio pote. Ele volta all in. Eu call. Ele apresenta Ás e 7 de espadas. Então é mais ou menos isso, né? Ação, deixa eu ver. Check, eu bet praticamente meio pote, ele volta ao in, eu call, ele mostra Ás e 7 de espadas. Então tá aqui mais um note. Então vamos lá. Torneio 5,50, blinds 200, 400, vilão da mini raise do MP2, com 35 big blinds, e eu tribeto, posso até colocar aqui, ó, eu tribeto do MP3 com rei, ele call, e o flop vem 8, 2 e 9, vilão check, eu bet meio pote, ele volta ao in, e eu call e ele apresenta Ás e 7. Então, quais informações que eu tenho desse vilão da próxima vez que eu for jogar contra ele? Ele paga tribets com mãos que ele não deveria pagar e é um tanto quanto criativo, né? Quando eu beto meio pote, ele me volta ao in com essa mão aqui que não tem quase nenhuma equidade nesse board aqui. Então, da próxima vez que eu jogar contra ele, eu sei que ele paga tribets com diversas mãos que ele não pagaria. Então, ao invés de eu jogar só de call com as minhas mãos de valor, eu posso tribetar ele porque eu sei que ele paga tribet com mãos marginais, que muitas vezes dominadas. Então eu posso tentar extrair máximo valor contra esse tipo de vilão. Então, faça anotações dos vilões. Espero que tenha ajudado você aí esses dois exemplos e também o método passo a passo de como eu faço isso. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu joinha aí embaixo do vídeo. Isso me motiva a continuar fazendo os meus vídeos para vocês. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube e aí você vai, sempre que sair vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Só você clicar aqui no botão que está embaixo do vídeo e inscrever-se no canal e aí você já vai receber sempre quando sair vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/pokernachapa e acessa
acessa lá o nosso blog pokernachapa.com.br. Lá tem um e-book gratuito, o 10 lições para vencer no poker, que está agora na sua segunda edição, então eu reformulei ele, dei uma repaginada, ele tem mais informação legal para você, tá fresquinho, acabou de sair do forno. Acessa lá, baixa a segunda edição do e-book que eu tenho certeza que você vai curtir demais, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço e eu fui!